Olá, tudo bem? Muito prazer, o meu nome é Isaías, eu sou integrante do Grupo Espírita Irmão Franklin aqui de Uberaba e hoje eu venho trazer aqui para a gente trocar uma ideia, conversar um pouquinho, a força ou o poder das palavras negativas e o poder das palavras positivas. Vocês já imaginaram a importância que tem as palavras, a força que tem elas, o poder que elas têm? Porque com as palavras nós podemos conquistar um amigo ou um inimigo, podemos destruir a autoestima de uma pessoa ou podemos elevar a autoestima de uma pessoa e até mesmo a nossa. Nós podemos, com as palavras, curar as pessoas, mas também podemos pôr elas enfermas. Por quê? É muito importante que, assim como uma arma de fogo ou uma arma branca, as palavras devem ser bem medidas ao ser pronunciadas, ou seja, nós devemos saber como, quando pronunciá-las e de que forma, a melhor forma para ser pronunciadas. Por quê? Muitas das vezes nós saímos falando, sem medo ou sem cuidados para que não fira as pessoas. Isso é muito importante, porque tem pessoas muito sensíveis àquelas verdades que você acha que tem que ser dita, mas que são verdades só para você, não são para elas. Muitas das vezes nós desejamos também as coisas através das palavras, como se diz, pensei alto. E quando você pensa alto, você acaba pronunciando. Então devemos ter muito cuidado com isso, porque há pessoas que não estão preparadas para receber essas palavras. E é uma coisa muito importante que quando você maldiz alguém, você está de certa forma amaldiçoando. Como? Quando você fala você é burra, você é incapaz, você não vai engravidar, ou até melhor, eu sou burro, sou incapaz, eu nunca vou passar no meu teste para habilitação de automóvel, eu nunca vou conseguir fazer o meu curso de inglês, nunca vou conseguir passar isso porque é muito difícil. Quando você diz esse nunca, ou que é muito difícil, ou você é incapaz, todas essas palavrinhas que limitam as pessoas também limitam você. Por quê? Quando você diz às outras pessoas, é como se você dissesse assim: eu sou limitado, mas você também é. E quando você diz esse você também é, automaticamente você diz: se ela é limitada, ótimo, estamos em pares iguais. Então você não procura crescer através daquilo ali. Porque a maioria das vezes, quando nós recebemos críticas sobre a nossa capacidade ou críticas destrutivas a nós mesmos, você pode reparar que essa pessoa que disse a você essas palavras, que possam estar te machucando, te destruindo, te desmotivando, ela é uma pessoa que praticamente não correu atrás de nada na vida dela. Ela é uma pessoa que tem autoestima baixa. Ela é uma pessoa que se julga incapacitada de conquistar as coisas. Ela é uma pessoa que não tem nem amor próprio. É uma pessoa doente. Por isso mesmo, ela tenta limitar aquelas pessoas que estão à sua volta a não conseguirem nada com isso. A pessoa positiva, aquela pessoa que tem amor próprio, que tem uma autoestima elevada, que tem grande capacidade e que se considera uma pessoa com capacidade ilimitada para aprender, para construir, para conquistar as coisas, ela geralmente põe as outras pessoas lá em cima também. Olha, eu sou inteligente, você também é inteligente. Eu sou muito capaz, você também é capaz sim, e tem uma capacidade enorme de conquistar as coisas, de realizar as coisas, de fazer acontecer. Essas pessoas têm amor próprio e amam e respeitam as outras pessoas também. Então, temos que ter muito cuidado com as palavras, como pronunciá-las, como pô-las, para que as outras pessoas possam ser receptivas positivamente dessas palavras.
Lembrem-se, nem sempre a verdade para você é a verdade para os outros também. Não existe uma verdade propriamente dita, né? O que parece certo para mim pode parecer errado para você. O que parece errado para você pode parecer muito certo para mim. Então que a gente tenha muito cuidado com isso. Quando você reclama muito das coisas também, minha vida está tão difícil, estou numa pobreza, estou com dor aqui, estou com dor ali, nossa, sou uma pessoa que infelizmente não tem sorte no amor, sou uma pessoa que não tem sorte financeiramente porque não consigo emprego, não consigo estudar. Quando você fala isso, você altamente bloqueia todos os seus caminhos. Porque as palavras, assim como os pensamentos, ela tem esse poder de abrir e fechar os caminhos. Então, quando você automaticamente fala isso, você fecha tudo à sua volta. O seu cérebro também recebe essas ordens. E quando você fala assim, eu não faço inglês, eu não estudo, porque infelizmente eu não tenho essa capacidade de absorção dos aprendizados. Quando você fala isso, o cérebro automaticamente ele cruza os braços e fala assim, tudo bem, eu também não sou capaz de absorção do aprendizado. E para, por isso. É como se você esquecesse, em meio a uma conversa, uma palavra. E se você falar assim, esqueci, deixa pra lá. O seu cérebro não vai fazer esforço nenhum para tentar lembrar daquela palavra que você disse que esqueceu. Mas quando você fala assim, peraí, só um minutinho, vamos conversando, que daqui a pouco eu vou lembrar e te falo de novo. O seu cérebro continua trabalhando para aquilo, para que você relembre daquilo que você esqueceu. E uma hora, naquele assunto, você irá lembrar e falar, peraí, lembrei, é isso que eu queria te falar. Quando nós nos dispomos a fazer nossas orações, ao invés de pedirmos, reclamando, que tal pedirmos agradecendo? Aí você vai falar assim, mas tem como, Isaías, pedir reclamando e pedir agradecendo? Tem sim. Num trecho do livro do mentor Bezerra de Menezes, diz lá que ele passava por um momento muito difícil quando ele foi para a capital Rio de Janeiro estudar medicina e que por várias vezes ele estava ali diante do seu caderno de estudo, com a sua faculdade atrasada, com o aluguel atrasado, com as prateleiras vazias de alimento, e por várias vezes ele agradeceu a Deus. Ele orou agradecendo a Deus. Ele orou por estar estudando, ele agradeceu pelos aluguéis, ele agradeceu pelo alimento, ele agradeceu pelo estudo e agradeceu por Deus permitir a ele, naquele momento, ele ser assistenciado, né? E é engraçado que ele, quando fazia essa oração de agradecimento, ele caía em sono. Por quê? Para amenizar a dor no estômago que ele tinha de fome. E foi através desses agradecimentos que o seu tutor, o mentor Agostinho, e na época ele nem era espírita, ele era um católico e um jovem também. E o seu tutor se materializou para ajudá-lo. E é aquela parte que todo mundo sabe. Um aluno foi lá, pagou por aulas de matemática e nunca mais apareceu. Com esse dinheiro, o Dr. Bezerra pagou sua faculdade para poder se formar, pagou as provas de exame finais, pagou os aluguéis atrasados, pagou as notinhas que ele tinha, né, nas vendinhas, comprou para ele um terno, comprou um par de botas, comprou um anel de formatura, pagou as festanças de formatura e ainda lhe sobrou alguns réis que ele guardou, esperando incansavelmente por durante 2 semanas que aquele aluno voltasse para ter aulas de matemática. Mas o interessante nisso tudo é que
Quando o aluno perguntou ao Dr. Bezerra de Menezes se ele poderia ensinar ele matemática, a primeira coisa que o Dr. Bezerra pensou: olha, mas eu não sou tão bom em matemática quanto sou em outras matérias. Mas logo ele pensou: se eu sou bom em outras matérias, eu posso ser bom em matemática também. E pediu a esse aluno 2 dias para que ele pudesse rever a matéria de matemática para ensinar a ele, né, as operações matemáticas. E ele, com afinco, ele poderia ter falado assim: olha, infelizmente eu não vou poder te ajudar porque essa matéria eu encontro muitas dificuldades. Mas ele não. Ele se propôs a enfrentar essas barreiras, não dificuldades, a enfrentar essas barreiras, redescobrir algumas operações matemáticas para que ele pudesse auxiliar o jovem e nisso conseguir um montante, né, para pelo menos conseguir pagar as provas dos exames finais e os aluguéis, coisa que o jovem pagou até mais do que era o necessário para aquele momento, Dr. Bezerra. Então, na nossa vida é justamente assim. Deus nos dá as oportunidades, mas nada muito fácil. Ele procura saber se nós estamos dispostos a passar por aquelas barreiras. Então, quando você for orar a Deus, ore agradecendo e nunca reclamando. Quer um exemplo de reclamações? Meu Deus, minha vida está tão difícil. O Senhor podia ter piedade de mim. O Senhor podia conseguir com que eu conseguisse um emprego. Porque nesse emprego que eu estou está muito ruim. Oh, meu Deus, como está difícil a minha situação com meu esposo, com a minha esposa, como os meus filhos estão custosos, mal educados, como o dinheiro não está valendo nada, como isso, como aquilo, como o Brasil está perdido, isso e outro. Olha, agradecendo pela sua saúde, pela sua família, pelo seu trabalho, pelos seus bens materiais, pelo seu anjo guardião e por você. Agradeça, né, por tudo que você tem na sua vida. E quando você passar a pedir a Deus agradecendo, Ele possivelmente começará a pôr dentro da sua vida coisas boas. Ele vai começar a lhe lançar oportunidades. Porque com as palavras você conseguirá construir coisas melhores na sua vida. Então, diga sempre: abençoe-se e abençoe aqueles que você tem à sua volta também. Ah, Isaías, mas eu tenho umas pessoas tão chatas comigo. Abençoe-as também. Sabe por quê? Quando as pessoas são abençoadas, elas encontram a felicidade. Quando as pessoas estão felizes, elas largam de ser reclamonas. Quando as pessoas largam de ser reclamonas, elas largam de ser chatas e ranzizas. Porque uma pessoa negativa, ela toma todas as nossas energias. É uma pessoa que não é benquista, ninguém quer ficar perto dela. É uma pessoa que automaticamente nada para ela dá certo e pode ser uma pessoa muito enferma. Não digo enfermidades na matéria, mas uma enfermidade espiritual. Porque ela vai se tornar uma pessoa muito deprimida, muito depressiva, rancorosa e invejosa também. Então que você abençoe a todas as pessoas que estão à sua volta. Diga: Deus te abençoe. Eu lembro que eu ia na casa da minha avó de 3 a 4 vezes por dia. E todas as vezes que eu entrava, eu falava: benção, avó. E ela: Deus te abençoe, meu filho. Aí na segunda vez que eu ia, eu falava: benção, avó. Ela: Deus te abençoe. Na terceira vez, eu: benção, avó. Ela: meu filho, mas você já pediu benção, mas Deus te abençoe. E todas as vezes que eu via minha avó, eu pedia a sua bênção. Coisas que nos dias de hoje, infelizmente, não há mais, né? Os jovens já não pedem tanta bênção, né, para os avós, para os pais, e os pais e os avós também nem fazem muita mais questão de abençoá-los. Mas que você faça questão de abençoar aos seus netos, aos seus filhos, aqueles que amamos, né? Abençoe seu esposo, sua esposa, abençoe seu pai, abençoe sua mãe, abençoe a todos aqueles que estão junto com você. E procure também, né, tomar medidas das palavras que você pronuncia. Por quê? Tudo aquilo que você pronuncia automaticamente vem do seu coração.
E quando vem do seu coração, isso pode fazer com que as coisas aconteçam, coisas boas na sua vida, como também aconteçam coisas más. Pode fazer com que aconteçam coisas boas na vida dos outros, como também pode fazer com que aconteçam coisas más. O exemplo que eu vou dar para vocês é de uma senhora que eu cheguei a conhecer e que um dia ela, em um estado muito desequilibrado, porque passava por algumas dificuldades financeiras, tinha perdido o esposo, estava passando por um momento de depressão, logo cedo passou uma moto, né? E ficou dando aqueles tiros de moto na porta da casa dela. E ela disse as seguintes palavras: desgraça, tomara que morra. Podia cair e morrer. Quando foi 11 horas da manhã, eu estava na minha sala de aula e a diretora chegou e disse as seguintes palavras: alguém viu a fulana? E ninguém sabia dessa fulana, que era uma amiga nossa de classe. E quando ninguém respondeu à diretora, a diretora disse assim: olha, porque acharam duas pessoas com o uniforme da escola na rodovia e a carreta passou por cima deles porque a moto caiu. A gente logo ficou sabendo que ela era uma colega nossa e que o rapaz era de uma classe à frente da nossa, né? Uma série à frente da nossa, e que os dois tinham matado a aula para dar uma volta de moto e infelizmente aconteceu esse acidente trágico. Chegando, indo embora, eu comentei perto dessa senhora que havia falado isso e eu nem sabia que ela tinha pronunciado essas palavras. E ela disse assim: hoje passou um rapaz aqui de cedo de moto e nossa, eu tava numa raiva e eu falei, tomara que morre mesmo. E o filho dela pegou e falou assim: mãe, mas era ele. Se tem ligação ou não, não sei. Mas eu sei que essa senhora ficou por um bom tempo com a mente um pouco pesada, com remorso, pensando: nossa, será que fui eu? Será que foram as minhas palavras que destruíram a vida daquele rapaz? E possivelmente, aquele rapaz pode ter tido uma grande ajuda das palavras dela, porque ela estava num momento de desequilíbrio, um momento em que ela se encontrava com a depressão, e ela falou aquilo com todo o sentimento do seu coração. E possivelmente ela conseguiu passar todas as energias negativas das suas palavras que incorporou, né, no fluídico daquele rapaz e acabou vitimando os dois jovens. Por que eu estou falando isso? Para vocês verem a força que nossas palavras têm. Quando no Evangelho fala que se nós quiséssemos e tivéssemos fé, poderíamos transportar uma montanha daqui para lá, é através das palavras e dos nossos pensamentos e da nossa fé. Porque esses três em conjunto formam o nosso poder. E qual é esse poder? O poder da fé. Porque quando você pensa, você fala e você crê no que você pensou e no que você falou, você começará a transformar a sua vida para coisas maravilhosas ou também para coisas desastrosas. Então cabe a cada um de nós construirmos ou destruirmos coisas na nossa vida, através dos nossos bons pensamentos ou dos maus, através das nossas boas palavras ou das nossas más palavras. Mas que você tenha em mente que você é o dono da sua vida, que você é quem pode transformar ou viver na mesmice. Você pode continuar vivendo as suas dificuldades, reclamando todos os dias, maldizendo a sua vida, ou você pode começar a enxergar pontos positivos, mudando, né, a sua vida pronunciando, né, através de sua boca boas palavras. Porque quando nós começarmos a pronunciar boas palavras, começaremos a enxergar pontos positivos na nossa vida, que podem ser insignificantes aos seus olhos, mas são grandiosos aos olhos dos outros. Porque quantos lá fora não queriam ter a sua vida por achar que você vive muito bem? Então,
passe a dar mais valor em tudo que você tem conquistado. Passe a dar mais valor nas suas palavras, no seu pensamento. Pense coisas boas, pronuncie coisas boas, bendiga a sua vida, abençoe a dos outros e abençoe a sua também. Boas palavras constroem, mas palavras destroem. Tá bom? Essa era a nossa conversinha de hoje. Espero que eu possa ter ajudado vocês. Espero também que vocês tenham uma boa noite de descanso e que essas palavras possam fluir na mente de vocês, ajudando vocês a melhorarem a vida de vocês, a construírem, né, a correrem atrás de seus objetivos e lembrarem que por mais que palavras, né, nós não damos tanto valor a elas, elas têm grande poder. Então, amanhã, quando você se levantar, diga na frente do espelho que você é uma pessoa abençoada, que você é uma pessoa bonita, que você é uma pessoa com grande capacidade, que você é uma pessoa saudável e que tudo, você é uma pessoa que tem amor próprio, que você é uma pessoa amada. Certinho? Um grande abraço para todos vocês, até o nosso próximo vídeo. Fiquem todos com Deus e que vocês possam assistir as nossas lives aqui no YouTube, às quintas-feiras às 19h30 e aos domingos às 18h30, tá bom? Um grande abraço para todos vocês e até o próximo vídeo, se Deus quiser.